Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 92 de língua portuguesa para o 7º ano. Na aula de hoje, nós vamos estudar uma figura de linguagem chamada ironia. E os objetivos para a nossa aula são que vocês saibam compreender, o que é essa figura de linguagem, que vocês tenham a capacidade de identificar esse tipo de figura de linguagem lá nos textos, nas frases, e que vocês saibam reconhecer a função, para que é que serve a ironia no texto. Qual é o objetivo do autor utilizar esse tipo de recurso na construção do texto, da frase, da tirinha, tá? Gente, eu peço que vocês separem o material para a aula. Peguem lá, pessoal, o caderno de vocês, abram na matéria de português, Coloquem o assunto da aula, a ironia, Já deixem separado o lápis, a caneta, a borracha e anotem durante a aula, gente, porque essa anotação vai ajudá-los a fazer o exercício lá no finalzinho do nosso estudo. Combinado? Muito bem. Vamos lá, então. Primeiramente, nós precisamos saber o que é uma ironia. Já ouviram falar essa palavra? Talvez já, Talvez outros não, Mas é comum as pessoas dizerem assim, nossa, fulano foi irônico na sua posição. Nossa, que texto irônico, A figura de linguagem, a ironia, primeiro vocês precisam saber que é de uso comum no nosso dia a dia. Quando vocês compreenderem o que é a ironia, vocês vão perceber que muitas vezes vocês mesmos são irônicos naquilo que vocês dizem, talvez até naquilo que vocês escrevem, tá? Porque olhem só, o que é a ironia? Eu vou utilizar a ironia cada vez que eu utilizar palavras ou expressões que indiquem o oposto daquilo que eu gostaria de dizer. Mas não é simplesmente o oposto. O oposto irônico é aquele que faz com que a pessoa perceba que eu queria que ela fizesse o oposto ou que compreendesse o oposto. Vejam só, na frase, que tal falar mais alto para que os vizinhos também participem da nossa conversa? Imaginem que eu e vocês estamos conversando e a conversa é só nossa, não é assunto dos outros, e vocês estão falando muito alto. O tom de voz de vocês está muito alto. As pessoas ao redor estão ouvindo a nossa conversa e não deveriam ouvir a nossa conversa. E nesse momento eu utilizo esta frase. Que tal vocês falarem mais alto para que o vizinho escute, para que todos escutem? Isso é ser irônico, Por quê? Qual era o meu objetivo? Que vocês falassem mais baixo. Isso é ser irônico. A ironia é esse tipo de recurso. Quando eu digo o contrário daquilo que eu queria dizer, a fim de que o interlocutor, a pessoa que ouve, que lê, perceba essa intenção contrária, tá? Então anotem lá no caderninho de vocês. A ironia, o que é? Utilização de palavras, de expressões, no qual quer dizer o oposto daquilo que se tem intenção. E é intencional essa oposição, tá? Muito bem. Mais alguns exemplos que eu trouxe para vocês de ironia. Olhem só. Sempre delicada, ó, delicada que eu deixei em destaque aqui. Essa menina derruba tudo o que encontra pelo caminho. Se a pessoa derruba tudo que acha pelo caminho, ela não é delicada, É o contrário, tá? Outro exemplo. É tão responsável que só lembra de pagar as contas depois do vencimento. Poxa, se a conta já venceu e só aí eu lembrei de pagar, eu não sou responsável, Eu sou o contrário. Irresponsável, Isso é ironia, Canta maravilhosamente mal. Imaginem, Olha o tom irônico. É só imaginar, Vocês estão vendo alguém cantar
Ou assistindo alguém cantar, mas a pessoa não canta bem, você comenta com a pessoa do lado, ó, canta maravilhosamente mal, né? Então é ser irônico, é dizer o contrário, tá? Quem foi o inteligente que conseguiu tirar 0 na prova? Ah, expressões parecidas como essa eu acredito que vocês já ouviram. Principalmente a seguinte expressão, quem foi o inteligente quando fez algo errado, né? Quem sabe vocês até já utilizaram, né? Então, quando eu disse para vocês que a ironia está presente no nosso cotidiano, porque muitas e muitas vezes nós fazemos uso dessas expressões para chamar a atenção de algo, né? Nós dizemos o contrário daquilo que gostaríamos de dizer. Isso é utilizar a ironia, tá? É bom saber o seguinte, para a gente conseguir encontrar a ironia, nós precisamos analisar, a prof deixou em destaque aqui, ó, analisar a situação e interpretar o contexto aonde essa expressão está inserida. Por quê? A ironia está implícita, olha o termo implícito aqui em destaque. É um recurso implícito. O que isso quer dizer? Ela está escondida. Se eu não souber interpretar, eu não vou achar essa ironia, eu não vou encontrar as palavrinhas de sentido oposto, né? E geralmente, gente, a ironia, ela tem uma expressão, um sentido humorístico, de humor, se torna engraçado. Por isso que as pessoas gostam de utilizar o tom irônico para dar aquele puxão de orelha em alguém, né? Porque se torna engraçado, né? Ela pode apresentar uma opinião crítica, né? Apontar um problema da sociedade, da comunidade, enfim, né? E ela é geralmente engraçada porque ela faz uma quebra de expectativa. O que é essa quebra de expectativa? Aquilo que você acha que ia ser dito, não é dito. Lembram do canta maravilhosamente mal? Se a pessoa está cantando muito ruim, o que você acha que eu ia dizer para vocês? Que a pessoa canta ruim, né? Não canta bem, canta mal. Eu não ia dizer maravilhosamente mal. Isso é quebra da expectativa. Mesma coisa que quando alguém tirou 0 na prova, né? Poxa, eu não ia dizer que a pessoa foi inteligente. Muito pelo contrário, precisa estudar mais, né? Compreender o conteúdo. Então, essa é a quebra de expectativa. Né? Fazer-se o contrário daquilo que se imaginaria que se dissesse que fizesse. Tá? Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de ironia com o objetivo de que vocês percebam que se a pessoa, o interlocutor, né? Não conseguir interpretar essa ironia, ela deixa de ser uma ironia, tá? Olhem só. Então, o Agar é esse viking aqui que está sentado no sofá, a Helga é a esposa dele. Vocês percebam que aqui pertinho do rosto dela tem 2 gotinhas de suor. E olhem a expressão dela, ela está com uma expressão bem zangada, né? Ela não está nada feliz. E ela diz assim para o Agar, é isso aí, fica sentado aí sem fazer nada enquanto eu arrumo nossos móveis pesados, arrasto, levanto nossos tapetes pesados. E ele diz, tá bem, Helga. E ainda pensa, que mulher, ela não quer que eu machuque as costas. Qual é a quebra da expectativa, gente? Vocês conseguiram interpretar? Quando a Helga chega e fala para o Agar, isso aí, fique sentado aí enquanto eu arrasto os móveis pesados, ergo os tapetes pesados. O que ela queria que ele fizesse? Levantasse, né? Ajudasse ela. Mas o que ele disse? Tá bem, Helga. E ainda pensou, nossa, que mulher, ela não quer que eu machuque as costas. Vocês acham que ele entendeu a ironia? Não entendeu a ironia. Ela foi irônica, né? Então, é aquilo que eu falei para vocês. A ironia, ela está implícita, ela está escondida. É preciso interpretar a situação, interpretar o texto para compreendê-la. Agar não compreendeu.
E muito pelo contrário, além de não compreender, ainda fez um elogio lá no pensamento para a Helga, né? Puxa, que mulher, né? Não quer que eu me machuque, não quer que eu machuque as costas. Mas num contexto geral da tirinha, ela é irônica. Por quê? O objetivo da Helga não era que ele ficasse sentado lá, era que ele se levantasse e a ajudasse a arrastar os móveis e os tapetes pesados. Estão vendo que aqui tem um tapete enrolado? Ó? Ela já enrolou e já tirou de lá. E aqui tem mais um sofá. Provavelmente ele não estava aqui. Provável, né, que ele estivesse mais para cá, perto desse onde o lagarto está sentado, né? Mas ele não entendeu a ironia, né? Então a ironia ela é bem comum nas tirinhas, né? Como recurso de humor. Não ficou engraçado? Ficou, né? Quando ele ficou sentado lá e aí, né, elogiou ela. A ironia também usa da não sinceridade. Né? A pessoa não é sincera muitas vezes e torna o texto irônico. Tá? O que a prof colocou aqui para vocês? 3 situações nas quais não se usa a sinceridade. Primeiro, olhem aqui, que tem um carinha na frente do computador e ele diz assim: sou alto, loiro e sincero. Se vocês observarem o cabelo dele aqui, ó, tá todo preto. Significa que ele não é loiro para começo de conversa. E se ele diz que é sincero, ele não é sincero, né? Já que ele não é loiro. E o título aqui, ó, no mundo conectado não há preconceitos. Vocês acham que essa afirmação é verdadeira? No mundo conectado, lá nas redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, não tem preconceito? Tem, né? Por que vocês acham que ele diz que é loiro? Por causa do preconceito, né? Ele sofre preconceito por não ser loiro, por não ser alto. Então, ele mente sobre a figura dele, né? Não há ignorância. E olhem só o que o carinha diz para o outro que está lendo. Ler para quê? Tem tudo na Wikipédia. Para que eu vou ler? Para que eu vou estudar se tem tudo na Wikipédia? Então, não há ignorância? Muito pelo contrário. O que é ignorância, gente? Vocês já se pararam, já se ativeram ao sentido de ignorância? O que é ignorar algo? É não conhecer, não saber como é. Então, eu sou ignorante porque eu não sei tudo. Todos nós somos ignorantes em algo, nós ignoramos algo, entenderam? Não é uma ofensa, nada disso. Ignorar algo é não saber, é não conhecer, certo? E não há covardia. E olhem só a cena. Nova mensagem ela recebeu. Eu não te amo mais. O que vocês acham? Não houve covardia? Houve. Porque em vez da pessoa dizer pessoalmente o que queria dizer, não teve coragem. O que a pessoa fez? Mandou uma mensagem, porque cara a cara não teve, né, a coragem de dizer aquilo que gostaria de dizer. E não é assim nas redes sociais? É, né? Tem gente que ali para falar certas coisas nas redes sociais tem coragem. Depois, quando é frente a frente, não diz nada, né? Isso é o ser irônico, é fazer o contrário daquilo que se gostaria de fazer, tá? Então, aqui nas 3 situações eu tenho ironias, tá certo? Nós temos também ironia na literatura, nos textos, nas poesias, né? E aqui eu trouxe um trechinho de uma poesia do Mário de Andrade e vocês percebam o tom irônico que ele utilizou. Eu trouxe só um pedacinho, tá? A poesia mais extensa. E o título que ele deu é Moça Linda Bem Tratada. E ele nos diz o seguinte: moça linda e bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta, um amor. Estão percebendo o tom irônico que ele utilizou para falar da menina? É uma menina de família, porque ela tem 3 séculos, provavelmente ela tem bens, mas ela é burra como uma porta. E ele diz um amor. Estão vendo o tom irônico? Ele quis dizer o contrário, né? É uma crítica que ele está fazendo. Tá? A ironia na música
E aqui eu vou trazer para vocês, já na sequência vou mostrar, um pedacinho da música Perfeição, do Legião Urbana, e vocês vão perceber que tem vários trechos que contêm ironia. E ele diz assim, ó, o próprio título já, Perfeição é o nome da música. E diz assim, vamos celebrar a estupidez humana. Que forte, né? A estupidez de todas as nações. A gente celebra a estupidez da humanidade? Não. E muitas vezes o ser humano, eu, vocês, nós agimos com estupidez, né? Quando não cuidamos do meio ambiente, quando consumimos em excesso, quando não reciclamos, por exemplo, nós estamos agindo com estupidez. Porque nós estamos fazendo mal a nós mesmos. Mas ele está sendo irônico quando ele diz que isso se chama perfeição e que precisa ser celebrado. Lembra que eu falei para vocês que a ironia, ela pode ser utilizada em tom de crítica? É o que acontece aqui. E ele continua dizendo, vamos celebrar a estupidez do povo, nossa polícia e televisão. Vamos celebrar nosso governo, o nosso Estado que não é nação. Celebrar a juventude sem escola, as crianças mortas, celebrar nossa desunião. E lá vai, gente, eu deixei o link para vocês aqui da música, vocês podem ouvir e ver o restante da letra e vocês percebam que o tempo todo nós temos ironia, é o contrário que deveria ser feito. E essa ironia tem um tom de criticidade, de crítica, para que a gente ouça e acorde enquanto cidadão, tá? Mais um trechinho. Ele continua também de uma música que se chama Inútil. Ó, o nome da música, Inútil. E ele diz assim, a gente faz carro e não sabe guiar. Não é assim? Quanto acidente que tem por imprudência, né? Nas estradas. Por desrespeito, excesso de velocidade, carro sem manutenção, ultrapassagem indevida, pessoas que morrem, né? Por imprudência, daí nem se chama acidente, né? Mas isso é uma ironia quando a gente diz que fazemos carros e não sabemos guiar. A gente faz trilho e não tem trem para botar. A gente faz filho e não consegue criar. A gente pede grana e não consegue pagar, né? Quantas histórias que a gente ouve de pessoas com dívidas. Então, aqui nós também temos uma ironia com o objetivo de promover uma reflexão crítica na música Inútil. E eu também deixei o link para vocês acessarem, ouvirem a música e conhecerem o restante dela, tá? Eu trouxe só um trechinho ali, beleza? Bem fácil, né, pessoal? Então, vamos revisar o que é uma ironia. É o uso da linguagem sempre com sentido contrário daquilo que eu gostaria de dizer. Esse sentido contrário, esse sentido oposto pode ser humorístico, como nós vimos lá na tirinha de Agar e de Helga, né? Que ela pediu para ele ficar sentado e não ajudar quando era o contrário. Ou pode ser com o intuito de reflexão crítica, certo, gente? E último exemplo para encerrar. Parabéns pelo capricho. Sujou todo o chão que acabei de limpar. Então, imaginar a mãe limpou todo o chão, ou o pai limpou todo o chão lá na casa, e de repente vem alguém com o pezão sujo e passa, carimbando tudo. E a pessoa diz, parabéns, hein, pelo capricho, acabou de sujar tudo que eu limpei. Foi irônico, né? Quis dizer o contrário. Beleza, gente? Muito bem. Nós vamos finalizando a aula com essa revisão. Caso vocês tenham ficado com dúvidas, gente, por favor, voltem, vejam novamente, porque agora é hora de vocês fazerem a atividade sobre esse assunto. Muito obrigada pela atenção e eu vejo vocês numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.